E é uma alegria, uma honra poder ter a pastora Sara ministrando. Eu queria que você desse uma salva de palmas para receber aqui a vida da pastora Sara. Muito obrigada. A gente tem um presente também para a senhora aqui, pastora Sara, né? E a gente vai... Eu vou deixar aqui no cantinho, depois a senhora leva, pode ser? Senão vai ficar aqui... Ficou grande. Eu queria orar pela senhora e agradecer nessa tarde, mas é uma lembrança nossa como igreja para a senhora. Obrigada. Senhor, muito obrigado por essa tarde. Obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado porque nós podemos estar aqui para receber da pastora Sara, receber da tua parte também, Senhor. Usa ela nessa tarde para falar com a tua igreja, para nos alimentar, para trazer uma palavra que vem direto do teu coração. Que alegria poder ter ela aqui ministrando junto conosco. Nós pedimos a tua bênção sobre ela, Pai. Derrama das tuas bênçãos em todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Obrigada, pastor César. Boa tarde para a igreja, Caminho Santo. Realmente bom estar andando neste caminho santo do Senhor, né, gente? Que bom. Eu vi o desenvolvimento do que Deus está fazendo aqui. É uma alegria muito grande ver que isso daqui vai avançar mais ainda, né? Quando pastor César, pastora Pamela foram enviados, Deus me mostrou uma luz muito grande aqui e que a luz se espalhava para todos os cantos aos derredores. Então, eu creio mesmo, e eu creio que vocês já estão sendo a luz nessa região, né? Nesta região de Jundiaí e vai para outras cidades também. E isso foi muito forte para mim quando estávamos orando no envio do pastor César, pastora Pamela. Que bom, né? E vocês fazem parte desse plano maravilhoso do Senhor. E estava orando por esta tarde e Deus me mostrou que essa igreja, Deus tem um plano muito poderoso para essa igreja ser vitoriosa. E Ele entregou as chaves do reino para os pastores e os líderes e todos que vão chegando. Então o título é As Chaves do Reino. De onde vem essa palavra? Nós vamos abrir em Mateus 16. Já oramos, estamos crendo que o Espírito Santo está nos ajudando. O Espírito Santo é quem revela o coração de Cristo e do Pai, não é? E nós cremos que o Senhor está já desde o início abençoando a cada um de todos nós aqui, não é? Então, continuamos na presença do Espírito Santo. E alguém já foi curado fisicamente enquanto o pastor César estava falando? Alguém sentiu alguma diferença no seu corpo físico? Alguns vão saber ainda esta semana. Coisas que nem no estômago. Eu vejo também cura gradativa e veloz, né? Deus vai fazer isso. E no peito também, quem tem às vezes dor no peito. Tem alguém com problema de estômago? Tem? Receba essa cura já, né? Amém? E no peito às vezes é uma respiração um pouco mais ofegante. Tem alguém aqui? Receba a cura. Deus vai te dar facilidade para respirar. Todo dia quando acorda, sabe o que é bom? Fazer esse exercício, né? De respirar pelo nariz e solta pela boca. Você vai ver a diferença no seu pulmão. Deus está fortalecendo o teu pulmão. Que bênção, né, gente? E o pastor César falou, e vocês vão verificar. E vocês vão ver que o médico vai dar um alta para vocês. Tá bom? Porque nós precisamos da saúde no corpo, na alma e no espírito. No espírito, na alma e no corpo. É um povo vitorioso
E eu vejo que essa igreja vai ser uma igreja vitoriosa. E esta tarde, Deus me falou sobre as chaves do reino. Vocês sabem, né? Chave, você não dá para uma criança. Em geral, não, né? Você dá a chave da casa para as pessoas mais maduras, responsáveis. E eu creio que Deus está vendo aqui pessoas espiritualmente também maduras, que aí a igreja toda vai amadurecendo, né? Tem meninos, tem ministério de crianças, de jovens, é uma bênção tudo isso, não é? E nós queremos ser essa igreja, porque Jesus não merece? Pensa bem, Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, né? Ele se deu, Ele era Deus, mas se fez homem para poder, né, mostrar quem Deus é. Tomou nosso lugar, morreu na cruz como o pior criminoso. Foi crucificado em meu lugar e no teu lugar. Então, nós temos um preço alto que foi pago, por isso nós somos do Senhor, Ele nos comprou com seu sangue. Mas nós precisamos crescer e ser a igreja, que é o corpo de Cristo, que representa Jesus Cristo. E nós queremos continuar crescendo, sendo forte, conhecendo a Bíblia. Eu tenho certeza que vocês também seguem um plano bíblico, não é? De leitura da palavra, sempre vida de oração. Isso nos faz amadurecer e crescer, não é? Glória a Deus, que Deus é tão bom, tão bom. E eu fico feliz de ver como que a igreja está crescendo e vai crescer muito ainda, não é? Mas vamos crescer com saúde espiritual, saúde emocional. Hoje em dia é um grande problema entre líderes, no sentido geral, né? Eu leio bastante essa parte, né, de psicologia. Muitos líderes, né, são ótimos intelectualmente ou talvez espiritualmente, mas precisam crescer. Nós precisamos crescer emocionalmente também. Então, o que é que nos faz crescer emocionalmente? Às vezes, desafios. E vocês sabem que a geração Z que falam, né, da época da pós-modernidade, as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, acho, né, os jovenzinhos, não estão sendo capazes de enfrentar desafios. Então, qualquer dificuldade desanima, mas não pode acontecer isso entre nós, o povo de Deus. Nós vamos ser fortes como cantamos, não é? Todos nós cantamos e nós precisamos ser fortes e nas dificuldades. E cada um passa por uma dificuldade diferente, né? Mas Deus cuida de cada um de nós de uma maneira particular. Então vamos nos dar para o Espírito Santo. Põe a mão no teu coração e fala: Espírito Santo, trabalha em mim totalmente, no espírito, na alma e no corpo. Trabalha com liberdade. Espírito Santo, tenha liberdade. Fique à vontade comigo. E que a palavra, a tua palavra, seja como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Pode fazer a obra em mim, por favor. Eu quero te representar bem e te glorificar. Espírito Santo, continua trabalhando aqui no nosso meio. Nos entregamos com gratidão, com amor, e tudo para ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sim,
Deus tem planos bons, em particular para cada um, né, na sua vida de família, como estudante, né, como profissional. Deus tem planos bons. Eu creio muito, né? Na Bíblia, Jeremias 29:11 fala que Deus fala que Ele tem planos bons. Os planos de Deus são bons. A gente passa por dificuldades. Quem não passa, não é? Neste mundo, Jesus falou, né, em João 16:33, antes dele ir para a cruz, Ele avisou: no mundo tereis aflições. Porque Ele sabe que vivemos neste mundo caído. Mas Ele disse: mas tende bom ânimo. Toda vez que na Bíblia eu leio esse mas, eu presto atenção, né? Porque eu falo, o que vem aí? Toda vez que na Bíblia está mas, né, tende bom ânimo. Né? E eu estive, depois que recebi o convite para estar aqui pelo pastor César, eu comecei a orar e Deus falou: Ele quer entregar hoje para esta igreja, para cada um de nós, as chaves do reino. Que são essas chaves? Você sabe, a chave abre ou fecha, não é? Então, Jesus recebeu essa chave desde Isaías. Está escrito sobre Jesus. Vamos abrir Isaías 22. Vocês já sabem, né? Nós temos hábito de abrir bastante a Bíblia, né? É bom, é muito bom, tá? Eu falo assim, todo cristão deve ter uma Bíblia física também, não só no iPhone. Não, iPhone é celular, né? Gosto de livro, porque você sublinha, escreve na margem, não é? 22, nós vemos aqui Deus profetizando através do profeta Isaías que Jesus ia ter a chave. Então é uma profecia sobre Jesus. Então aqui eu vou ler o 22, né? Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, sobre o ombro de Jesus. Ombro na Bíblia significa aquela pessoa que carrega o fardo. É pessoa forte que carrega o peso, né? Ombro. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Sabe, isso significa autoridade. Deus está profetizando que Jesus teria essa autoridade. E nós somos corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então, nós também recebemos o que Jesus recebeu. Então, e aí a gente vê que a chave já estava, autoridade para abrir e ninguém fecha onde Jesus abre. Fecha, onde Jesus fecha, ninguém vai abrir. Né? Então é autoridade e plano de Deus. E é tão bom a gente viver dentro do plano de Deus. Pessoalmente, como família e como igreja. Estar no plano de Deus é muito importante. Né? Não é fazer o que quer, mas buscar de Deus sempre. Qual é o teu plano para a minha vida, para a vida da minha família, para a nossa igreja? Amém, igreja? Então, e Jesus foi falar com Pedro. Vamos abrir agora em Mateus 16. É uma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos. Né? E Pedro, sempre aquele pronto, né? Pedro, o sanguíneo puro, né? Puro sanguíneo. E ele sempre entusiasmado, sempre lá presente. Quantas sugestões ele dava para Jesus, não, gente? É um rapaz muito criativo, né? Ideias criativas. Algumas vezes acertou, algumas vezes errou. Bom, mas dessa vez ele acertou, né? Em Mateus 16, e 16 em diante, Jesus já estava
prestes a ir à cruz, e Jesus estava conversando com os discípulos. E ele falou: o que estão dizendo que eu sou? Eles falavam, mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Não é? E Pedro teve uma revelação de Deus. No 16 em diante eu vou ler. 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Vê que interessante. O nome dele era Simão. Simão, sabe o que significa? Aquela planta que não é nem tronco, sabe? Não sei se vocês já viram. É uma planta que nasce na água ou no pântano. Então, não é um galho forte. É aquele caniço, né? E qualquer coisa pode quebrar. Esse é o significado do Simão. Mas Jesus já viu o futuro do Pedro e falou: seu nome não vai mais ser Simão. Mas às vezes ele tinha que lembrar o Pedro: você era Simão, não é mais Pedro. Pedro era rocha, né? Pedra. Então, às vezes, Deus traz para a gente a memória. Não sei se aconteceu com vocês. Assim, o que você era? O que você tinha? E hoje você é e você tem. Para a gente ser grato ao Senhor e depender mais de Deus. Então, aqui é uma conversa muito interessante. E aí, Pedro, como sempre, gosta de dar a opinião dele, né? E ele falou certo, dessa vez acertou. Então Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, quer dizer, você é bem forte, uma rocha, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é em cima do Pedro, é em cima da declaração de Pedro, né? Então, esta declaração de Pedro é a base da igreja de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, alguns pensam que foi em cima do Pedro. Não, Pedro era esse ser humano como nós. Mas a declaração que Pedro fez foi muito poderosa e alegrou muito a Jesus, né? Então Jesus fala: não foi carne e sangue, não veio da cabeça humana quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós que somos a igreja do Senhor, somos edificados sobre essa confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quantas vezes a gente precisa lembrar disso, irmãos? Que Jesus precisava ter se tornado homem, deixado todos os direitos divinos. Ele se desfez de todos os direitos, apesar de ele ser ainda Deus. Ele se tornou homem, mas não deixou de ser Deus. Mas ele deixou as regalias, deixou muita coisa. E se fez como nós, para ser exemplo para nós. Então ele passou por tentações, só que ele venceu para nos dar a vitória. Ele foi tentado no corpo. Lembra, eu não vou entrar muito em detalhe, mas vocês lembram das tentações. No corpo, na alma e no espírito, ele foi tentado. Mas ele não errou, porque ele sabia que ele tinha que nos salvar e trazer a salvação para nós. Então, esta pedra significa esta declaração: Jesus Cristo é Filho do Deus vivo. E ele se fez homem como nós e morreu como o pior criminoso da face da terra. Imaginou como que ele fez tudo por nós? Não esqueçamos disso, né? Que ele foi para a cruz, esse sangue derramado da cruz, e que nos dá poder para vencer todas as tentações, dificuldades, aflições,
É o sangue de Jesus que dá poder. Então, em Apocalipse, um dia, nós queremos todos fazer parte dessa turma grande, né, que vai representar esse povo. Em Apocalipse 12:11 fala assim, o anjo fala, estes são os que foram, né, e venceram o diabo, né, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua vida. O que é testemunho? Experiências da nossa vida, que nós falamos para as pessoas. Isso significa testemunho das suas vidas. E não amaram suas próprias vidas até a morte. Quer dizer, vamos amar mais a Deus do que a gente mesmo. Veja só, que turma grande. Eu quero fazer parte dessa turma. Eu creio que você também, né? E que o anjo vai falar, estes são, Apocalipse 12:11, né? Os que venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Temos muito para testemunhar, né? Então vamos ter muitas coisas, vida de oração, né? Vitórias para testemunhar e dizer, eu amei mais a Deus do que a mim mesmo. Amei mais a vontade de Deus do que a minha própria vontade. Vamos fazer parte dessa turma ali, né? Lá nos céus. Um dia vamos estar lá, tá bom? Pedro, voltando aqui para Pedro, né? Essa declaração. Pedro falou, ele era simples e Deus revelava. Assim que ele falou. E Jesus ficou muito feliz. Ele falou sobre esta pedra, esta declaração. Edificarei a minha igreja. Versículo 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos essa igreja. As portas, quer dizer, nem o comecinho do inferno, não vão prevalecer. É vida de vitória. Cada dia, cada desafio, cada aflição, cada dificuldade, e nós vamos enfrentar. Vamos ter vitória. Deus quer isso para nós, é o plano de Deus. E ainda Jesus falou, e eu te darei, quer dizer, está dando para nós, a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Uau! Que poder, que autoridade que Jesus planejou dar para nós. Igreja, há vezes que nós vamos ter que desligar coisa ruim da nossa vida. Desligar más companhias, más conversas, negatividade, pessimismo, etc. E ligar para nós o plano de Deus, a vitória de Deus. Fala, às vezes as pessoas falam que acho que não vai dar certo. Já profetizou mal, né? A gente fala, Deus vai me dar força. Amém. Eu vou vencer. Amém, gente. Isso que vamos ligando a vitória de Cristo nas nossas vidas. Né? Então, é uma autoridade que Deus está dando para nós. E para esta igreja, quando eu orei, Deus deu essa palavra. Né? Então, como é que nós vamos usar as chaves do reino? Então, pegue pela fé a chave do reino dos céus. Tá bom? Há momentos em que você vai ter que falar, isso não é de Deus. Você desligou de você. Isso é de Deus. Você liga para você ou para sua família. Né? Tem muitas vezes, e eu estava falando essa semana na reunião de oração das mães. O que eu faço? Tal, falando do filho. Eu falei, antes de você pôr
quando põe na cama antes de eles dormirem, ora, né? Ora. E fala, eu chamo os anjos para esse travesseiro, não é? Para não ter sonho ruim. Isso é com criança, né? Não sei se alguns adultos precisam dessa oração, mas não custa, né? Para dormir bem, para acordar bem, não é? Então, a gente tem tantos recursos para termos uma vitória, vida de vitória, mas nós precisamos conhecer a Bíblia e depender da palavra, com fé, aplicar a palavra de Deus. Eu estou na fase de avó, né? Então, mas quando meus filhos eram pequenos também eu fazia. O que eu fazia com meus 2 filhos, estou fazendo agora com meus netos, né? Então, o meu filho falou, mamãe, ora bem pelo segundo, né? Que esses dias ele disse que está vendo coisa ruim. Falei, eles iam dormir na minha casa. Então, eu já ajudei a orar. Põe, Senhor, um anjo no meu travesseiro. Estamos ligando o céu na terra, né? E não me deixa sonhar coisa ruim. Quer dizer, ele não sabe o que é pesadelo, né? Então, aí quando acorda feliz. Por quê? A oração da fé tem poder, não é? Então, tudo quanto a gente faz com Deus, seja vocês adultos, trabalho, serviço, suas famílias, seus filhinhos, seus netinhos, ore com fé. Ligue o céu aqui na vida deles. E desliga toda a perturbação da vida deles, né? E do seu trabalho, sei lá onde se trabalha. Entende? Nós temos oposições, mas a chave do reino precisamos usar. Não podemos só carregar a chave. Temos que saber usar as chaves do reino, não é? Então, é para trazer bênçãos do céu. E em Apocalipse 3:7, vocês sabem que em Apocalipse o João já estava velhinho, 100 anos de idade, não é? Mas ele foi levado para a ilha de Patmos. Vocês sabem disso, né? E todos os apóstolos já tinham sido martirizados, crucificados, decapitados. Sobrou o João mais novinho. Então, no relato, a Bíblia não fala, mas nos estudos, a gente estudando, diz que puseram um caldeirão de óleo fervendo, puseram João. Passei franga passarinho, né? Vocês gostam de franga passarinho? O João, eu vou fazer franga passarinho com o João, né? Ele não morreu. Então, eles exilaram o João na ilha de Patmos. E Deus é tão maravilhoso que ele teve todas essas visões, que é o Apocalipse inteiro, que fala das últimas coisas e o que vai ser no céu, não é? Então, em Apocalipse 3, Jesus falou para João escrever cartas às 7 igrejas. Essas 7 igrejas representam a gente. Pode ser individualmente, pode ser igreja, pode ser época, conforme a necessidade do Espírito Santo faz aplicar. Mas essa igreja, não é? No capítulo 3, versículo 7, né? Eles tinham recebido a chave. Era a igreja de Filadélfia. 7. Então, ao anjo, quer dizer, ao pastor da igreja. Então, as cartas eram escritas aos pastores, e os pastores aqui nessa carta são chamados anjo da igreja. Ao anjo da igreja, né, que está na Filadélfia, Jesus alertando, está tudo bem isso, mas tem alguma coisa que precisa melhorar. Nós sempre temos algo a melhorar, vocês acreditam? Eu ainda tenho muita coisa a melhorar, porque eu já tenho experiência que sempre tem, né? Quando Deus me mostra, claro, eu vou buscar Deus, eu vou ter que me arrepender de algumas coisas, tenho que buscar Deus. E eu estou com 80 anos e
E eu falei, já vivi tanta coisa, mas ainda tem, Deus. Tem, até morrer. Até morrer, né? Então eu já sei, já tenho experiência, que sempre tem coisa para eu melhorar. E aqui então, ele elogia as 7 igrejas, mas também ele fala de uma coisa que tem que melhorar. E nessa igreja de Filadélfia, o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, 3:7, viu? Apocalipse 3:7. E ele fala assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que é o próprio Jesus. E que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? E eu sei as tuas obras. E aí ele fala, elogia e também corrige alguma coisinha. Depois vocês podem ler com calma as cartas às 7 igrejas. E às vezes a gente pode se identificar com alguma dessas 7 igrejas, né? Então está falando Filadélfia, na igreja, eles tinham a chave. Como aquela chave que Jesus tinha recebido, que lemos em Isaías 22:22. Mas como é que nós vamos usar essas chaves? Eu creio que esta igreja está amadurecendo no discernimento. Quem é batizado no Espírito Santo? Oh, muitos. E quem não é, vai ser logo. Procure que vai ser logo. Porque quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente recebe dons do Espírito Santo. O dom maior é o amor de Deus. Depois tem dons do Espírito Santo e tem dons de Cristo. Vocês vão aprender com os pastores aqui, né? A igreja toda a gente tem, com o batismo do Espírito Santo, tem dons. E o dom do discernimento dos espíritos, eu, na minha opinião, acho muito importante, especialmente para os fins dos tempos. Porque o próprio João escreveu que vai haver espíritos enganadores nos últimos tempos. E a gente tem que estar tendo discernimento. O que é discernimento? Distinguir de onde vem. Nós temos 3 classes de espíritos. O humano, porque nós somos seres humanos, espírito, alma e corpo. Todo mundo tem o espírito. Tem a alma e o corpo, que é visível. E tem outra classe de espírito, que é o Espírito Santo de Deus, o Deus triuno, e os anjos. E a outra classe é do diabo, Satanás, e os demônios, espíritos imundos. E nós precisamos, esse dom do discernimento dos espíritos nos ajuda muito a distinguir quem que está operando. É o homem? Ou é o homem debaixo da influência do Espírito Santo, dos anjos? Ou é o homem debaixo da influência do Satanás, espíritos imundos? Esse dom é importante. Não sei se vocês já ouviram falar de Bob Jones. É um profeta que faleceu há pouco tempo atrás. Eu tive um pouquinho de contato com ele. E antes de ele morrer, ele falou: para os últimos dias, dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o mais importante é o do mestre. Porque precisa muito Bíblia. Estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Porque a Bíblia nunca vai mudar. A Bíblia é a palavra que ilumina nosso caminho. Sem Bíblia, é tudo passageiro. Então, aí eu acrescentei comigo mesmo. Falei, dos dons do Espírito Santo nos últimos tempos, eu penso que é o dom do discernimento dos espíritos. Discernir quem que está trabalhando através de pessoas, ou no ambiente, ou em lugares. Tem 3 classes de espírito: do homem, do diabo, seus demônios, de Deus, trindade e anjos.
E precisamos distinguir, porque senão a gente não sabe lutar bem. E essas chaves do reino é para também a gente discernir isso e usar a chave. E eu espero mesmo em Deus que vocês vão crescer muito ainda na maturidade espiritual. Mas precisa de Bíblia. Eu falo, olha, até morrer vou ficar falando. Leia a Bíblia. Acordou? Ore. Aprendi de meu pai e minha mãe. Quando era menina, nunca esqueci. Eu devia ter uns 7, 8 anos, nós duas, minha irmã. Como a família era grande, a gente dormia em beliches. Vocês conhecem beliches? Então, aí a gente um dia acordou, estava contando sonho. Aí eu sonhei, minha mãe, shh, tem que falar com Deus. Acordou, primeira pessoa com quem você vai falar é com Deus. Nunca mais esqueci, desde 7, 8 anos. Então, primeira coisa, orar. Então, sejam inteligentes. Antes de dormir, já vê o despertador. Separa o tempo para orar e para ler a Bíblia. Então, não sei quanto tempo, mas você vai antes de tomar café. Já separou o tempo? Sabe, tem que planejar. Senão, você acorda, toma café e sai correndo. E o dia fica mal. Não fica tão bem, né? Então é importante que a gente seja um povo de Deus inteligente, organizado. Então eu falo, até morrer vou falar isso. Todos acordem. Primeira coisa, fale com Deus. Ora, tenha tempo para agradecer e depois pedir, interceder. Primeiro agradecer. Não vamos ser mal educados. Você vai entrando, vai pedindo? Não. Primeiro você cumprimenta. Ainda mais diante do rei. Né? Você não entra de qualquer jeito. Nosso Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai louvar. Como a gente fez o culto? Louvamos, adoramos, depois. Não é? É muito importante isso. Planejar o seu dia seguinte. E ter tempo para orar. Seja 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. O ideal é 1 hora, né? Onde que está na Bíblia 1 hora? Lembra? Jesus falou, né? Quando ele estava sofrendo lá em Getsemane. Estava sofrendo porque ele ia... Não porque ele tinha medo da cruz. Mas ele ia carregar o pecado do mundo inteiro. Da humanidade toda. Passado, presente e futuro. E quando ele carregasse na cruz o pecado, Deus ia virar o rosto. Era isso que estava fazendo Jesus sofrer ao ponto das veias e artérias estourarem e estava suando sangue. Aí quando ele foi, os discípulos estavam dormindo. Jesus falou, nem 1 hora. Por isso que eu falo que 1 hora é bom, né? 1 hora para orar, 1 hora para ler a Bíblia, sei lá. Você que vai saber. Se é que 20 minutos, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, é você que planeja. Mas primeira coisa, acordou? Não fala, não, fala, Deus, muito obrigado, eu te amo, Deus. Não é legal? Não é legal? Não sei, hoje, na minha época eu falava legal, né? Mas então, não é bom? Você acordar e falar, Deus, eu te amo. Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, meu Salvador, meu Senhor, meu Rei vindouro, Espírito Santo, meu dirigente para a verdade, meu guia que me guia em toda a verdade, me fala mais de Cristo, me fala mais de Deus. Trindade. Até eu falo, não é errado de vez em quando você falar com Deus como Pai para você,
Falar com Jesus como seu irmão, seu Salvador, seu Senhor, seu Rei. E falar com o Espírito Santo, que também é uma pessoa da Trindade. Ele que nos guia em toda a verdade. Ele que nos revela mais de Jesus, mais do Pai. E tem hora que eu penso nos três na Trindade e eu falo Senhor, eu falo Deus. Mas tem momentos que eu posso me dirigir especificamente para o Pai, para Jesus, o Filho, que Ele morreu por mim, né? Derramou seu sangue. Ele é meu Salvador, meu Senhor, é meu Rei. Né? E falar com o Espírito Santo. Teve uma época nos anos 70, acho que nem tinham nascido alguns aqui, né? Que falava, nossa, não se fala com o Espírito Santo. Eu falei, como não? A gente pode falar. Não é? Muitas vezes a gente fala, certo? Mas o que eu estou falando é importante ter tempo com Deus. Né? E leitura da Bíblia. Eu tenho certeza que vocês têm um plano de leitura anual, não é? Não deixem de ter um caderninho, anota a passagem, né? Às vezes anota um versículo para você ter aquilo para meditar mais. Isso é nosso amor por Deus. Nós amamos a Deus desta maneira. Não é? É o primeiro mandamento. Amar a Deus com todo o nosso coração, nossa alma, nossas forças, físico, tudo. Vamos caprichar nisso, igreja. Não é? Vamos caprichar nesse tempo com Deus. Porque isso vai nos fortalecer. E esse fortalecimento é que nos dá autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é berrar, sai, Satanás. Não. Autoridade é isso. É ter Cristo. É ter a chave. Quando a coisa ruim, você ora. Desliga a coisa ruim. Liga a coisa boa. Traz o céu aqui na terra. Não é? Há várias maneiras. Mas o que é importante é desenvolvermos a autoridade espiritual. Quando você aparece, o diabo tem que fugir. Nós temos que ter essa fé no Senhor. Não é? Uma vez eu estava andando lá perto de casa, quando eu comecei a morar num bairro. Estou morando nesse bairro. E estava um reboliço lá, num shopping lá pertinho. E eu perguntei, o que estão fazendo lá? Vão abrir cervejaria. Ah, não. Onde eu moro não vai abrir, vai fechar. E fechou. Porque cervejaria, briga de casal, desfaz casamento, desfaz família. Né? Não é verdade? E uma vez eu estava indo na casa de um discípulo meu, eu vi uma loja esquisita. Eu falei, o que é aquela loja? Ele falou, vende materiais de macumbaria. Eu falei, tem que fechar, está na frente da tua casa. Essa rua tem que ter bênção. E não é que fechou? Onde a gente está, tem que está o reino dos céus. Não pode ter bagunça. Começa do lar da gente. Como é que está o seu lar? A sua família. Vamos ser essa bênção, gente. Onde a gente está, a gente tem que ver Deus atuando. O céu descendo. A gente não ora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que vocês entendem com isso? É chamar o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, onde a gente está. Igreja, isso que Deus me mostrou. Não só como igreja, mas cada um individualmente, cada família aqui representada. Você representa uma família. Seja bênção. Não só para a sua família, mas também para familiares.
parentes. E no bairro, se é num condomínio onde você mora, na rua, precisamos ter essa mentalidade. É muito importante. Eu, às vezes, dava caminhada. Agora, eu tive que contratar, com a minha idade, tive que contratar um personal trainer, porque tem que fazer exercícios específicos, né? Mas antes eu costumava andar. E então, quando a gente anda, a gente também fica atento. Quem precisa de oração? Eu lembro, uma das últimas vezes que eu caminhava lá por perto, eu vi um senhor e Deus falou para orar por ele. Eu falei, como vai o senhor? E ele era o dono da lavanderia, de uma lavanderia. Eu fiquei sabendo depois que ele tinha uma lavanderia. E eu conversei com ele, ele estava com câncer. Eu falei, eu sou de Jesus Cristo, né? E eu posso orar, e Deus pode curar. É o Espírito Santo, é Cristo que cura. Posso orar? Não é que ele foi curado? Né? Glória a Deus. Foi curado. E logo ele faleceu. Mas, por outros motivos que eu não sei. Né? Uns aninhos depois. Mas, ele foi para o céu. Nós temos que estar atentos. Deus quer que a gente ore por alguém. Enquanto andamos na rua, é supermercado, é shopping center. Meu campo missionário é shopping center, supermercado. Essas alturas. Essas alturas. Mas eu fico atento. Não é? Para quem que eu vou orar? E veio uma pessoa. Pode orar por ela. Tinha síndrome de Down. Deus me usa muito para síndrome de Down. Ele falou, pode orar por ela? Eu conversei com ela. Porque Deus me dá um peso por síndrome de Down. Eu dei aula para uma por 6 anos. E daí então, é um coração que Deus me deu. Né? Para orar por assim, mente, emoção. Né? Bom, eu estou dando aula particular para ela. Porque eles se converteram. Né? E eles estão vindo para a igreja. Só que com essa pandemia, teve um intervalo, né? Porque não podia, mas vamos voltar. Tudo está voltando ao normal. Mas precisamos estar sempre atentos, irmãos. E uma vez também vi uma menina no shopping center. Falei que meu campo missionário é isso, né? Aí eu vi uma síndrome de Down. Falei, vou comprar um sorvete do McDonald's. Tinha lá pertinho. E eu falei, eu conversei, a gente conversa. E falei, posso te dar esse sorvete? Gente, é uma bênção. Né? A mãe deixou eu ganhar. Né? E depois, outra vez que eu estava nesse shopping, ela falou, mãe, aquela moça. Me chama de moça. Aquela moça. Ela estava tão diferente que eu não tinha reconhecido que era aquela menina. Sabe, Deus usa cada um de nós. Como que Deus pode te usar? Procure saber de Deus. Mas o coração já deve estar pronto. Nós temos a chave do reino. A igreja recebeu. Nós precisamos saber usar as chaves do reino para levar o reino de Deus para muitas vidas. E a autoridade espiritual vem, como já falei, no seu tempo de oração devocional e leitura da palavra. Vamos ser essa igreja, gente, não é? Não vamos descuidar desse tempo com Deus. Planeje o seu dia. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Entende? Podemos ficar de pé? E se apresente
ao Senhor. Se você tem esse desejo, fala: Deus, usa-me, Deus. Se você quer, fale isso para Ele. Usa a minha vida. Você sabe onde você mora. Você conhece sua família, quem precisa de Jesus. Você sabe na sua vizinhança, onde você trabalha, onde estuda, onde você mora. Deus está querendo brilhar a luz dele sobre cada um de vocês, de nós, para a gente poder trazer o céu aqui na terra, a chave do reino aqui na terra. Oh Deus, vai se entregando, vai orando, fala: Deus me usa, Deus me usa, me enche do teu amor, porque sem o amor de Deus não dá nada. Fala: enche-me. Queremos ser uma igreja de amor, uma igreja que ama Cristo, uma igreja que quer trazer o céu aqui na terra. Senhor, muito obrigada. Vai agradecendo a Deus pelo seu trabalho, pela sua família. Vai agradecendo. Senhor, usa-me, Senhor. Onde quer que eu esteja, quero trazer o céu aqui na terra. Eu vou tomar posse dessa chave do reino do céu. Eu recebo hoje. Vocês podem crer nisso? Se você crer, fala: eu tomo posse dessa chave do reino dos céus. Senhor, enche o meu coração com teu amor. Amor pelas vidas. Por onde quer que eu vá, eu quero abrir com essa chave, trazer o céu, fazer a conexão, que eu seja uma bênção onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu moro. Amém, igreja? Vai, se você realmente quer, vai orando. Solta a voz, pode ir falando. Fala: Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Usa-me a mim. E quem tem já o batismo com o Espírito Santo, tem dons do Espírito Santo. Fala: ativa meu dom espiritual, Senhor. Eu quero usar os dons do Espírito Santo, trazendo curas, libertação, salvação. Tanta gente precisa de Jesus. Me leva, me usa para pessoas que não têm Cristo ainda. Eis-me aqui, Senhor. Enquanto vocês estão orando, eu vejo também Deus fortalecendo a mente de algumas pessoas, tirando medo, qualquer tipo de medo. Deus está tirando qualquer tipo de medo. Eu não sei, mas você sabe. Medo de falar, medo de alguma coisa, medo de enfermidade. Entrega esse medo agora. Eu estou vendo medo de ficar sozinho, medo de perder isso, aquilo, o emprego, com amigos. Vai orando. Senhor, me enche de coragem, de ousadia do Espírito Santo. Me usa, Senhor. Vai dizendo: eis-me aqui, Senhor. Fala, igreja, vai falando: eis-me aqui. Usa-me, ó Deus, para trazer o céu aqui na terra. Eis-me aqui. Eu quero usar a chave do reino dos céus, trazer os céus aqui na terra. Eis-me aqui, Senhor. Eu vejo Deus limpando alguns medos, algumas mentes que têm algum medo. Também eu vejo alguns que pensam: mas eu não tenho
jeito. E Deus está falando, não precisa de jeito. Você precisa do amor de Deus. Nós precisamos apenas do amor. Enche-nos com teu amor, Senhor. Usa os dons. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Agradecemos, ó Deus. Alguns ainda vão sentir diferença nesta semana. Você vai sentir a diferença em você. Deus trabalhando, dando amor, perdão. Alguns precisam liberar perdão. Você vai ter poder para perdoar as pessoas. Eu vejo Deus tocando muitas mentes agora. Põe a mão na tua mente. Fala, Deus, obrigado. Toca na minha mente. Muda-me. Transforma a minha mente. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Vai dizendo isso. Eu quero sentir como o Senhor sente. Eis-me aqui, Senhor. Me usa. Tudo é para a tua glória. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Você crê que recebeu? Deus ainda vai fazer mais. Mas vamos aplaudir o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós te damos toda a glória, todo o louvor, a honra a ti somente, Senhor. A ti somente. Em nome de